Então vamos lá fazer um pouco. Vou responder um pouquinho de carta e depois dar uma revisada. Vou botar um timer, né, um pomodorozinho, e aí eu faço uma pausa e depois coloco um pouquinho de revisão ali pra gente fazer revisão dos flashcards, né, em si. Tratamento profilático antirrábico, eu já respondi essa questão, hein? Tratamento profilático antirrábico para acidente leve com cavalo observável, né? Então, acidente leve com cavalo, não importa se foi leve, se foi grave, né? Animal de produção e animal silvestre, a gente tem que fazer imunoglobulina intravenosa e a vacina no dia 0, 7, 14 e 28, né? Então, são 4 doses da vacina. Aí avaliar para antitetânica, fazer o restante das avaliações, né, que a gente é obrigado a fazer. Então esse que é o detalhe aqui, esse é o comentário que está aqui nessa carta. Saturação venosa de O2 estará elevada ou diminuída no cérebro isquêmico. Está o volume de O2 no cérebro isquêmico ela está diminuída. Né? Então o cérebro isquêmico começa a extrair mais oxigênio do que o normal. Esse fenômeno faz com que a saturação de oxigênio no sangue jugular, ou seja, depois do cérebro, né? O que retorna do cérebro, esteja diminuído. Tratamento da coreia da febre reumática. Aldol, talvez. Benzodiazepínicos. Responde bem aos benzodiazepínicos, a resposta ao haloperidol é excelente, porém só usar em último caso devido a efeitos adversos. Beleza, aqui também meio fora do que a gente... Você viu que tinha corticoide e anticonvulsivante ali, né? Mas benzodiazepínicos aí eu acho que vai ser a base do nosso tratamento para isso. Conduta para paciente com quilotórax após trauma, aqui a gente vai fazer uma drenagem, né? Selo d'água, drenagem fechada. Pode instilar também, não lembro o que era que a gente instilava. Suporte nutricional, aqui é importante, né? Suporte nutricional com triglicerídeos de cadeia média, porque eles são absorvidos direto pelo sangue, não precisam passar pela linfa, porque senão a gente vai ter aumento da taxa drenada ali. Eu vou baixar um pouquinho o volume, esse negócio está no meu ouvido, está muito alto. Aí que mais? Essa é uma lâmina de bisturi número 10. Paciente após trauma apresentando respiração paradoxal. Tal coisa é o pilar do tratamento da condição desse paciente. A fisioterapia respiratória, mas principalmente a analgesia aqui, né? A analgesia é o grande ponto. Fístula digestiva com trajeto fistuloso curto é um fator de mau prognóstico quanto à chance de fechamento espontâneo. Né? É pior. Então, se a gente tiver um trajeto mais longo, é favorável. Se a gente tiver ela não epitelizada, ou seja, ainda não o tecido fistuloso ainda não se desenvolveu propriamente dito, né? Não se estabeleceu ali aquele cano já protegido. O orifício for único é um fator favorável, sem obstrução, sem abscesso, e se for lateral tiver baixo débito. Os critérios de Hanson são utilizados para avaliar a gravidade da pancreatite. Eu já respondi essas cartas, cara. Precisava ver aonde aqui que eu respondi essas cartas. Deixa eu ver se eu preciso atualizar alguma coisa no celular, porque essas cartas já foram respondidas. Essa é a manobra de Pringle. O objetivo dela é dar tempo para o cirurgião, né? Seguir fazendo a avaliação. Deixa eu ver. Agora eu atualizei aqui. Acho que foi isso então. Durante o tratamento de AES pela sistolia, o líder da equipe do Advanced Cardiac Life Support deverá coordenar a equipe adequadamente e o quê? Buscar as causas, né, especificamente, né, 5Hs e 5Ts. Então, 5Hs, hidrogênio, hipoxia, hipertensão pulmonar. Hidrogênio aqui é o excesso ou falta. Né? Mais um H, hipovolemia, né, choque hipovolêmico. Mais um H, não lembro aqui, o último H. Tá. E os T's? Trombose coronariana, trombose pulmonar, trombose pulmonar. Não lembro se trauma entra aqui nessa ideia. Trombos, né, coagulopatias de modo geral. Não, isso não entra aqui nessa ideia, não.
Não me lembro mais isso aqui. Hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hipohipercalemia e hipotermia aqui. E depois, tensão no pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar e trombose coronariana, que é o TEP, né? Então vamos colocar aqui para a gente repetir. Critérios para retirada do dreno de tórax após pneumotórax simples aqui é ele não drenar, tórax totalmente expandido na radiografia, ele não drenar por 48 a 72 horas, né? Não borbulhamento do dreno. Um efeito adicional dos bloqueadores dos receptores de angiotensina, que não é compartilhado por nenhum outro antihipertensivo, pode ser útil, é o efeito uricosúrico, né? Reduzir ali a urina, vai ser útil na gota. Após cardioversão de paciente com fibrilação atrial, devo manter a anticoagulação por. Aí depende, né? Eu vou aplicar nele o Chades-Vasc 2 e a gente vai ver como aplicar isso aqui agora. Vai ser por no mínimo 4 semanas, certo? Então, por no mínimo 4 semanas, mas dependendo do risco, ele vai fazer ad eternum, por exemplo, vai fazer por mais tempo, né? Então, o que a gente vai olhar aqui, ó? Se Chades-Vasc maior do que 2, é para sempre. Beleza, né? Então, para manter a anticoagulação, fibrilação atrial avalia Chades-Vasc 2. E aí, o que é o Chades-Vasc? O C é de Congestive Heart Failure, congestão. H é de hipertensão, A é de age, a idade, D é de diabetes, A2 é porque pontua 2, né? Age maior do que 75 pontua 2 e age entre 65 e 74 pontua 1. S2 é stroke, transit e ischemic attack, tromboembolismo. Então, se ele teve aqui qualquer um destes, né? Se ele teve um AVC, se ele teve AIT ou teve TEP, se tem doença vascular, por isso o VASC, V, e categoria, sex category, né? Female sex. Então, se for mulher. Então, só relembrando, congestive heart failure, hipertensão, age, A2, né? SHA2, A2, S2, né? A2, S2. Age, maior que 75, 2 pontos. O D o D é diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus tipo 2. S é se ele teve stroke, Chades. V, VASC, V é o vascular. O A, de novo agora, que é o age, mais uma vez, entre 65 e 75. E aí, o S, o último S é sex category. Beleza, vamos passar. Profilaxia de hanseníase, em qual caso não faço a profilaxia? Então, a gente vai fazer profilaxia de hanseníase com BCG, né? Essa é a profilaxia que é feita. E a gente vai avaliar os contactantes e tomar a decisão de fazer ou não profilaxia para hanseníase. E aqui o detalhe, que eu não me lembro se ainda é assim ou se isso se modificou, é que se já tiver duas cicatrizes vacinais, né, não precisa prescrever a dose. Então eu fui exposto à hanseníase. Eu tenho a cicatriz vacinal? Tenho, mas só tenho uma. Então a gente vai ter que... Então a gente faz, né? Essa aqui é a ideia. Adolescente abre quadro abrupto de lesões arredondadas, pequenas e esparsas, predominam o tronco superior e extremidades proximais. Streptococcea do trato respiratório superior recente, que ele tem? Lesões arredondadas, pequenas e esparsas, né? Eu vi esse cartão esses dias aqui, fazia tempo que eu não via isso, né? Psoríase gutata, que acontece depois dessa infecção aí, dessa faringoamidalite pelo streptococo, né? Fazia bastante tempo que eu não via essa condição e olha aqui, psoríase gutata, né? Forma de gotas e por isso gutata. Acontece na criança, depois de uma faringite estreptocócica, melhora sozinho, né? Interessante aqui. E se ela for pustulosa, que é outra possibilidade, aí tem sim maior grau de inflamação. Aqui é estéril, não teve infecção pelo estreptococo e é mais grave. Acontece esse fenômeno de von Zumbusch. Certo? Seguimos então pápula eritematose que evolui para lesão papulocrustosa e que... eu vou tirar esses fones aqui, tá muito ruim. E que dias, semanas depois, evolui para lesão ulcerada com bordas bem definidos não dolorosas. Olha ali,
Então essa lesão aqui a gente tem que ter na mente, que é a lesão da leishmaniose tegumentar americana. Pode evoluir para placas vegetantes ou ulcerosas. Lesões mucosas acometem especialmente nariz com eritema, edema, infiltração cartilaginosa. Então, o senhor teve contato com algum animal infectado, com algum animal doente, teve contato com plantas venenosas ou com químicos, com algum químico venenoso, tóxico? Teve, não teve? Tive contato com cachorro, minha esposa pegar cachorro doente, certo? O senhor teve então lesões na mucosa oral, o senhor teve lesões no nariz, o senhor está sentindo distensão abdominal, aumento do seu abdômen, o senhor está se sentindo fraco, astênico, está tendo. Surgiu alguma lesão, alguma lesão ulcerosa, com bordas elevadas, não dolorosa nos seus braços, sim, né? Então, leishmaniose tegumentar americana, esse é o diagnóstico. Como a gente vai fazer esse diagnóstico? Aqui a gente olha para o Leishmania chagas na gota espessa, não, no aspirado de medula. Se não me engano é isso, né? Essa é a ideia, aspirado de medula óssea. Ou a gente faz um teste, tem um teste específico, cultura, sorologia, não me lembro mais aqui. E o tratamento, né, com glucantime, antimonial pentavalente, antimoniato de N-metilglucamina, né? Tem que lembrar que nesse paciente que vai fazer tratamento com glucantime, a gente vai indicar, então você vai fazer um eletrocardiograma de 2 derivações antes de realizar o tratamento, tá certo? Vai realizar o tratamento e vai retornar conosco em 7 dias ou retornar diariamente, porque a gente quer entender se o glucantime vai produzir algum problema cardiovascular, né, para o alargamento do QT, que é o que ele costuma causar. Lesão abaixo classificada como Lefort tipo 3, né? Não, Lefort tipo 3 é aqui. Né? Lefort 2 esse daqui, Lefort 1 é aqui embaixo. Lefort 2, né? Lefort 3 é aqui. Não é isso? Perfeito. Marcador sério de resposta ao trauma mais utilizado. Marcador sério de resposta ao trauma, cortisol ou PCR. PCR, né? Proteína C reativa. Marcador sério de resposta ao trauma mais utilizado. Então a gente vai ali. No contexto de UTI, creio que a gente vá observando o lactato, né? E outros marcadores aí que são mais relevantes clinicamente, mas aí é um contexto mais da prática. Estudo da farmacocinética dos anestésicos locais. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a velocidade de ação, né? A potência. Não a velocidade de ação, a potência. Então ela é muito lipossolúvel. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. A potência do anestésico guarda relação direta com a lipossolubilidade do fármaco. Eventualmente, a alta lipossolubilidade de um agente pode diminuir sua potência em vivo. Porém, o coeficiente alta solubilidade, embora a potência da in vitro seja maior do que a da bupivacaína em vivo, essa é 1,5 a 2 vezes mais potente que a primeira aqui, ó. A bupivacaína tem o peso molecular alto, alta lipossolubilidade da lidocaína faz sua distribuição de tecido adiposo, entre os causar perda de anestésico para sítios inespecíficos, diminuindo a quantidade de fármaco disponível para exercer bloqueio neural. Então, tem duas ideias aqui, né? Então, alta lipossolubilidade aumenta a potência, mas muito alta lipossolubilidade, a gente acaba perdendo o medicamento, né, para vários compartimentos ali, né? Perda para sítios inespecíficos, e aí eu diminuo a quantidade de fármaco disponível para aquele sítio em específico, né? Aquele era no estudo dos anestésicos locais. Que é o ponto Donati, né? O ponto Donati promove boa anestesia, boa escolha quando há tensão nas bordas e evita a invaginação das bordas. Nosso ponto Donati. Tal coisa é uma manobra que consiste em pressionar a cricoide para cima, posterior, para cima, posterior e direita. Manobra de Selick ou burp. Manobra de burp. E o Selick é como mesmo?
backwards, upward, backwards, upward, right e pressure. Então, para trás, né? Para cima, posterior, para direita. Padrão ouro para diagnosticar apendicite aguda é a tomografia, né? Apesar disso, a gente não faz ultrassonografia. Tomografia, sonografia e ressonância magnética porque é muita radiação. A pinça utilizada para introduzir o tubo de drenar torácica é a pinça de Kelly, né? Pinça de Kelly. O que tem no 4? O músculo superior constritor da faringe, né? Superior constrictor muscle of pharynx. Para estimar o risco cardíaco do paciente que está a ser submetido a procedimento não cardíaco, posso usar a classificação de Deli, né? Score de Lee, ou de Deli. Índice de risco cardíaco revisado de Lee, certo? Score de acordo com a cirurgia, o risco da cirurgia, doença coronária isquêmica, insuficiência cardíaca, ERC, DM e doença cerebrovascular. E aí depois a gente fala do ASA, né? Que é o score, a partir da visão do anestesiologista. Beleza, aqui tem bastante tempo ainda. Eu tenho 16 minutos ainda falando. Indicação mais frequente de transplante hepático na pediatria é a atrisia de via biliar, né? Então a gente faz antes da cirurgia de Kasai, tenta fazer um bypass, mas só dá para resolver a atrisia de via biliar se for se fizer transplante. Duas principais contraindicações do uso de AS na síndrome coronariana aguda é sangramento ativo, se não me engano, e alergia conhecida, né? Então, alergia conhecida, sangramento ativo são as duas principais contraindicações do uso de AS na síndrome coronariana aguda. Agora seria um caso mais complexo, né? As provas práticas ali trazerem para nós uma pessoa que está sangrando e também está, apesar de que, né, é super possível, mas seria mais complexo. Isquemia aguda de ventrículo direito tem supra de ST em D2, D3 AVF, V3R, V4R, V7, V8, né? Então a gente tem aquela lesão de cara inferior e depois vai olhar para V3R, V4R, V1, aí, ó, geralmente associado a inferior. Que aqui ele queria saber mais tecnicamente onde estaria, né, o supra, mas essa é a ideia. Nunca utilizar tal coisa em paciente com intoxicação por cocaína. É benzodiazepina? Pode usar? Beta-bloqueador. Mecanismo seria inibição beta com piora da vasoconstricção. Contudo, na prática, essa classe é usada em alguns casos. Tá aí, né? Então tá aí. Difícil essa. Hanseníase, tipos de resposta imune e formas da doença associada. Tipos de resposta imune é a reação leucêmica de tipo 1, reação leucêmica de tipo 2, que é uma mais generalizada, tem febre, mal-estar, tem uma afetação do sistema orgânico de modo geral. E nessa segunda a gente dá a talidomida, além do corticosteroide. Na primeira, se não me engano, somente o corticosteroide e prednisona. A primeira resposta aqui é da forma paucibacilar. Não sei se restringe a isso, não, viu? Acho que eu não quero fazer esse tipo de restrição. Mas vai estar mais relacionada porque é mais leve, né? A resposta é TH1, é tipo celular. E aqui é a resposta humoral, né? Que acaba gerando uma reação em cadeia, uma reação maior. Não, tipo de resposta imune não é resposta ao tratamento, aquelas reações. É o tipo de resposta imune de fato, né, que a doença produz. Então, quando o sistema de defesa da pessoa consegue montar uma resposta de tipo celular, T1 e tudo mais, ela vai ter forma paucibacilar com lesões tuberculoides marcadas aqui, mas delimitadas e tudo mais, né? Vamos prestar bastante atenção nessa lesão. Essa lesão é bastante comum, né? Mesmo. Sobre uma hanseníase da clofazimina, dapsona, clofazimina e rifampicina, né? É isso? Ixi. Vamos ver. Dapsona, clofa.
Isso, rifampicina. O clofazimina, que é o difícil, eu pensando, não, mas tem um difícil. O difícil é esse mesmo. Tratamento pós-bacilar são 6 doses ou cartelas em até 9 meses. E o tratamento da multibacilar são 12 doses, é o dobro, basicamente. Lembrar desse detalhe aí. Doença inflamatória superficial e crônica, com predileção pelo couro cabeludo, sobrancelhas, bordos palpebrais, sulco nasolabial e região pré-external, placas amareladas de aparência séria. Não lembro do que é isso aqui. Dermatite seborreica, predileção por couro cabeludo e tal, nunca vi isso. Vacinação de 20 dias, trazido pelo homem, pois a mesa está muito preocupada com lesões em face e couro cabeludo que apareceram há 5 dias na criança. Placas amareladas de aparência séria, bem aderidas em couro cabeludo na região frontal, em malares e pregas nasolabiais. E aqui está a lesão, né? Essa criança aqui tem 20 dias. Legal, hein? Esse nasce de 20 dias. Só para exemplificar, né? Mas tá aí. Então, a dermatite seborreica. Estudo das lesões alimentares. Tal coisa, uma lesão palpável com mais de 3 centímetros. Aqui é o tumor, um nódulo. Tumoração. Mais do que 3 centímetros, tumor. Vamos guardar esse. Esse é o líquen escleroso, né? Líquen escleroso e atrófico vaginal. Uma lesão bem feia. Etiologia desconhecida. Nas mulheres é frequente acometimento simultâneo genital e perianal, lesão em ampulheta, balanite xerótica, obliterante, craurose vulvar são consideradas formas clínicas de líquen escleroso e atrófico na glândula e na vulva onde pode haver prurido importante. E aqui o tratamento feito com clobetasol tópico, um creme aqui, né, um tratamento não muito complexo. Corticosteroides fluorados são extremamente úteis, devem ser usados pelo tempo mínimo suficiente para controle. Não é filme, fica assim melhor. Sinal de Auspitz é quando eu tiro uma das lesões da psoríase, né, e ele sangra, né? Não é isso? Aí, ó. É clássico da psoríase, sendo caracterizado por pontos de sangue após remoção mecânica das escamas aí, ó. A gente tira uma dessas aqui foi tirado inclusive, né? E aí ficam uns pontinhos de sangue aí. Curetagem metódica de Brock. A gente raspa ali, né? Esse epitélio já descamado. E aí o orvalho sangrante. Sinal do orvalho sangrante. Na curetagem de Brock temos a seguinte sequência: sinal da vela, descama igual a vela. Sinal da membrana, fica uma membrana fina. E sinal de Auspitz, surgem ali os sangramentozinhos, né? Psoríase é um tema, né? Uma possibilidade. Insuficiência suprarrenal primária, deficiência de aldosterona se manifesta por deficiência de aldosterona. Hiperpigmentação da pele, principalmente nas áreas expostas ao sol. Diminuição da ausência da perificação axilar, púbica, além da redução do libido, virização pré-genital da genital externa, com ambiguidade genital no sexo feminino, hipoglicemia grave, apneia, convulsões, cianose, sudorese e icterícia, hiponatremia, hiperpotassemia, deficiência de aldosterona, hiperpotassemia, mais poupadores de potássio atuam bloqueando o efeito dela, né? Não, então não. Então não é isso. Qual que é então? Hipotensão arterial nos casos mais graves, choque circulatório. Então me dá muita vontade de marcar aqui, né? Acredito que seja aí. Hiperpotassemia. Eu tenho deficiência de aldosterona. A aldosterona tem esse efeito, né? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar qual é a função primordial da aldosterona: reter sódio e água, aí tem hiponatremia, né? A nível renal, em troca por potássio e hidrogênio. Exato. Então, ela segura potássio e manda hidrogênio para fora. Segura sódio e manda potássio para fora ou hidrogênio, né? Assim como maior retenção
Logo, se faltar aldosterona, teremos uma perda maior de água, hidratação e sódio, assim como uma maior retenção renal de potássio e hidrogênio, acidose metabólica. Nos casos graves, tudo isso pode culminar em choque circulatório. Legal, né? Uma questão interessante. Adolescente de 13 anos, CAD franca, glicemia de 300, classificada como CAD moderada. Qual o parâmetro que define moderada? Acho que o parâmetro que define moderada aqui é o pH. É o pH? Esse aqui já está no maior possível, né? pH baixo ou bicarbonato baixo. Então tá aqui, ó, leve, moderado e grave. O que estabelece que ela é leve, moderada e grave? Aqui, o pH arterial. Então entre 7,30 e 7,20 aqui, tá certo? Isso tá, né? Entre 7,20 e 7,10 tá caindo, né? E abaixo de 7,10 é grave. E o BIC abaixo de 10 é grave. Então, classificada como moderada, né? Dá até para mudar essa carta aqui, ó. pH de 7,15. Qual? Leve, moderada ou grave? Leve, moderado ou grave, né? Então a gente modifica aqui um pouco a carta, porque senão essa carta fica ruim aqui. E aqui a gente coloca a resposta e pinta. Beleza. Né? Então, se eu tiver um pH de 7,15, 7,15 aqui numa adolescente, 13 anos, CAD franca ali, vômitos, náuseas e tal. Tratamento dela, volume, insulina e potássio. A gente vai olhar para o potássio. Se o potássio estiver abaixo do valor da normalidade, a gente repõe o potássio antes de começar a insulina. Se ele estiver dentro dos parâmetros, a gente começa os dois ao mesmo tempo. E se ele estiver muito acima, a gente pode começar só a insulina, né? O potássio. Controle glicêmico no parto para pacientes que usam insulina. Eu já respondi essa carta umas 10 vezes, não lembro dela. Mas aqui a ideia é que a gente para a insulina 8 horas antes do parto, não é isso? Dieta 0 por 8 horas, suspensão do NPH e infusão de soro glicosado para manter a glicemia. Não sei se por 8 horas, né? Nas 8 horas, então vai ficar 8 horas sem controle glicêmico essa mulher. Aí ela vai fazer hiperglicemia e o bebê vai nascer com hipoglicemia. Então acho que tem que ver aí. Tem que ver, isso aqui é um detalhe, tem que marcar com uma estrela aqui, ó. Marcar com uma estrela. Isso aqui é um detalhe importante. Fisiopatologia da tireoidite de Hashimoto. São anticorpos anti-TPO. Né? Anticorpos anti-TPO contra a tireoide. Anti-TPO mais marcação. Processo inflamatório de etiologia desconhecida, de reação imune via CD8 e autoanticorpos contra a tireoide. Beleza. E aí o que acontece? Autoanticorpos contra a tireoide. Aqui um F7. Pode ocorrer formação de imunocomplexo, ativação de complemento, e os principais autoanticorpos identificados são anti-TPO, que é o principalzão, né? Daí antitireoglobulina, antireceptor de TSH e antitransportador de iodo. Antitireoglobulina também é uma possibilidade, né? Mas aqui o anti-TPO é dos mais importantes de fato. Beleza? Segue aqui. Segue. Principais causas de hipotireoidismo secundário. Hipotireoidismo primário é da glândula ali diretamente. Hipotireoidismo secundário é central, né? Então, hipotireoidismo secundário, tumores, síndrome de Sheehan, cirurgia, radiação e o que mais que tinha aqui? Então, secundário por hipopituitarismo. Achado de neurinoma do acústico bilateral, diagnóstico de NEM, né? Neurofibromatose tipo 2, NEM 2.
O termo doença de Cushing faz referência ao adenoma, o adenoma hipofisário, né? Corticotropinoma, adenoma hipofisário secretor de ACTH, de corticotropina, o adenoma da hipófise. Caso o hipotiroidismo escondido não seja tratado nos primeiros 3 meses de vida, haverá cretinismo, né? Baixa estatura, um quadro de retardo mental, é importante atraso na maturação óssea com baixa estatura. Hiperaldosteronismo, qual que é o quadro clínico aqui? É o paciente que tem hipocalemia, né? O paciente que tem hipocalemia, alcalose metabólica, o paciente que tem hipertensão, porque ele retém muito sódio, tem hipertensão secundária, RAS grave e refratária, hipocalemia grave e alcalose metabólica. Ô louco, boa. Mandei muito. Subtiroidiano primário é aquele que acontece direto na glândula, né? Tem origem na própria tiroide. Retinopatia diabética é mais frequente no tipo do tipo o tipo de lesão não exudativa, não proliferativa, né? Então tem formação de microaneurismas, exudato duro, mancha alcodonosa, hemorragia em chama de vela e veias em rosário. E aqui a gente consegue ver aqui a formação dos microaneurismas não proliferativos. Aqui já é uma lesão mais grave, né? Beleza? Tal quais são 2 exemplos de insulina com ação ultra rápida. Asparte e Lispro. Ultra rápida. Seu pico tem ação em 20 minutos, 15 minutos. Não, a ação tem início em 15, 20 minutos. 5, 15 minutos. E o pico não tem pico, né? Esse que é o lance. Ah não, ela tem pico sim. Quem não tem pico são as lentas, né? Sua duração efetiva é de 4 horas. O pico faz em 1 hora, então Lispro e Asparte 5 a 15 minutos, meia hora, 1h30 no máximo aqui. 4 a 6 horas ela vai durar. Isso aqui, vamos embora. Muito grande. Principais sintomas da neuropatia diabética autonômica é perda da sensibilidade dos pés, gastroparesia, disfunção sexual, tontura. Mas vamos marcar aqui os mais importantes para nós. Aqui. Vamos fazer uma marcação. Então, disfunção sexual aqui. Tontura. Não, tontura não. Plenitude pós-prandial aqui. Beleza, né? Disfunção sexual, que é um dos pontos mais importantes aqui, é a plenitude pós-prandial, que é a gastroparesia diabética, né? Não anda para frente o conteúdo que foi ingerido. Assim que o T4 entra na célula em um órgão-alvo, ele se transforma em T3, é clivado, né, e é utilizado, né? Desiodase na célula-alvo, lá na periferia. Uso da glicose e relação com a insulina dos neurônios. O neurônio ele recebe glicose diretamente, né? Esse que é o detalhe. Não precisa de cotransportador, ele não tem cotransportador. Né? Neurônios não dependem da insulina, pois expressam canais GLUT1. Olha que legal. Isso aqui é interessante. Então, o neurônio precisa de insulina? Não precisa. Porque ele tem um canal. Ele tem um canal de passagem de glicose. Que depende apenas do nível da glicemia, né? Não é capaz de armazenar, apesar disso, ele não é capaz de armazenar glicogênio. Pode funcionar com corpos cetônicos produzidos pelo fígado, né? O que é problemático, gera a encefalopatia hepática. E sem glicose, o sistema nervoso colapsa rapidamente, virando neuroglicopenia. Né? Que é importante também a gente ter em mente. Principais sinais do hipotireoidismo em ordem decrescente de frequência.
decrescente de frequência. Mais comuns: pele seca, fria, astenia, fraqueza. Vamos ver aqui. Hipertensão, alopécia, madarose lateral. Olha a madarose aqui. Perda da sobrancelha. Edema facial das mãos e dos pés. Pele seca, fria e grossa. Beleza? Beleza. Vamos colocar aqui. Costuma... não. Biorrot 1 aqui não vai cair em lugar nenhum, né? Ela é útil aqui basicamente para úlcera de Johnson. Úlcera tipo 1, que é uma úlcera que vem aqui pro antro, né? Tal coisa é o teste mais sensível para detectar a insuficiência exócrina do pâncreas. O teste do suor. Teste da secretina. Catéter no duodeno por fluoroscopia avalia a secreção pancreática após estímulo com secretina, que aumenta a liberação de bicarbonato. Caraca. Teste da secretina. Elastase fecal. Lesão na mucosa. Exame de imagem mais biópsia. Crescimento bacteriano aspirado do duodenal mais cultura e exalação de oxigênio se for deficiência de lactase. Então, teste da secretina identifica a insuficiência exócrina do pâncreas. Aí, secretina estimula a liberação de bicarbonato. Que coisa, não? Mecanismo de absorção de água no intestino pelas vilas, né? Pelas vilosidades, gradiente osmótico. Sódio potassiatepase mantém o sódio intracelular baixo. Assim o sódio luminal vai para o intracelular e puxa a água. Legal. Paciente que tem anemia ferropriva refratária está tratando direitinho. Duas principais causas. Uma e síndrome nefrótica. Então, síndrome nefrótica é uma das causas de anemia ferropriva refratária. E aí a outra é a doença celíaca, né? Uma doença desabsortiva. Então, doença celíaca, predisposição aqui, o traço genético HLA-DQ2, DQ8 positivos, Down, Turner. Ingestão do gatilho, que é a gliadina, do glúten. Então, a gente procura lá o IgA antigliadina e encontra. Nossa, falta tanto assim. Parece que eu já estou aqui há anos. Menarca tardia, menopausa precoce, infertilidade, aborto de repetição. Tal coisa principal causa de fístula colovesical, diverticulite aguda. Tumor é o com pior prognóstico do trato gastrointestinal. É de pâncreas, né? Tratamento de diverticulose intestinal. Tratamento é cirúrgico ou tratamento conservador ali com ingesta de fibras, elevação da ingesta hídrica, aumento na ingesta de frutas e vegetais, suplemento de fibras, elevação da ingesta hídrica, antiespasmódicos e analgésicos. Aí, indicações de antibiótico terapia empírica em pacientes com diarreia aguda. Somente se eu tiver sinais de disenteria, né? Então, se eu tiver muco, sangue ou pus, sinal de afetação do estado geral, como febre, aquele rapaz lá que eu atendi ali que tinha diarreia aguda, que tinha Shigella. Aquele é o caso. Qual que é o medicamento, né? Qual a droga? Foi isso daqui que caiu. Qual a droga? Opa. É isso que a gente quer saber, né? Então vamos fazer essa modificação aqui. Aqui assim, aqui assim. Qual a droga? É o ciprofloxacino, né? E aí ele combate Shigella, E. coli e Salmonella. Presença de leucócitos fecais no exame parasitológico de fezes. Disenteria, febre dor abdominal intensa, desidratação importante, mais de 8 evacuações por dia, paciente imunodeprimido e necessidade de hospitalização pela diarreia. Você vai ficar internado, né, e a gente vai fazer uma antibiótica terapia, né, não tem por que não. Epônimo do ducto pancreático, ducto de Wirsung, né? Aí ele aí, ducto de Wirsung. Isso aqui é um divertículo de Zenker? Com certeza. Divertículo de Zenker, só pela imagem.
Os critérios que definem o diagnóstico são hipofibrinogenemia, aumento dos produtos da degradação da fibrina, especialmente de dímero, alargamento do TTPA, do TP e do tempo de trombina, trombocitopenia, anemia hemolítica com esquizócitos. Isso aqui é diagnóstico para coagulação intravascular disseminada, né? Critérios que definem o diagnóstico CIVD, coagulação intravascular disseminada. Vou até mudar aqui, ó. Deixa assim, 2025. Para estimar a quantidade total de ferro corpóreo de um paciente, eu devo solicitar a dosagem de ferritina. Ferritina sérica. Se alta, alta reserva. Se baixa, baixa reserva. O paciente em uso de warfarin deverá ser acompanhado com INR a cada um mês. O parâmetro deve estar entre 1 e 2, né? 2 e 3, na verdade. 2 e 3. TAP extrínseca com INR. INR entre 2 e 3, geralmente. Deve ir manejando as doses até conseguir a INR necessária. Aí as vias da coagulação: via intrínseca, via extrínseca, fator tecidual aqui, né? E aí a via comum. Tinha isso aqui tudo na cabeça bem clarinho. Agora não tá tanto, né? Definição de hepatopatia medicamentosa, qual é? É ter lesão, de fato, bom, a conduta. Em que contexto? Conduta em que contexto? Tirar o medicamento, basicamente. Não precisa de nada para segurar a inflamação, né? Retirar os medicamentos, tratamento de suportes. Paracetamol, introduzir N-acetilcisteína. Qualquer alteração hepática relacionada ao uso de qualquer droga, mesmo que só laboratorial, pode ser metabólico, tóxico ou idiosincrático. A relação entre AST e ALT é maior do que 1. A AST estava no nosso caso ali, né? A AST estava 1750 contra a ALT 1350 no caso da grávida. Realizar propedêutica para hepatites virais aqui, com certeza, né? Então tá, vem paciente com hepatite, que aí eu suspeito. Primeiro que eu vou pensar em hepatite viral, né? Vem o paciente com provável hepatite, eu vou pensar em hepatite viral. Se não for hepatite viral, aí eu vou pensar em hepatite medicamentosa, retirar os medicamentos e tudo mais, né? Mas eu vou fazer o painel das hepatites virais com certeza. Esse aqui é o grande detalhe. E tá aí, né? Vamos ficando por aqui. Recomendação de emagrecimento para paciente sobrepeso ou obesidade MESH. Perder 20%, 10%, emagrecimento de 7 a 10% do peso corporal. Né? Dieta mediterrânea, deve-se evitar alimentos processados com alto teor de frutose. Nem lembro mais o que é FIB. Complexo, hein? Tratamento da síndrome hepatorrenal. É volume, né? Infusão de volume. Albumina e vasoconstrictores. TLPC na primeira escolha. Transplante é o tratamento de escolha quando disponível. Vasodilatação periférica e vasoconstricção renal. Descompasso do tônus vascular. Fisiopatologia da síndrome hepatorrenal. Ocorre vasodilatação esplâncnica, aumento óxido nítrico, com vasoconstricção renal reflexa com hipovolemia relativa. Uma perfusão renal. Aí começa a lesionar o rim por causa de um descompasso do tônus vascular do leito esplâncnico, né? Essa aqui é a ideia. Complexo isso aqui. O paciente ficou infectado por HIV e HB vírus, não é TB, com tenofovir lamivudina no mínimo, né? E aí mais o dolutegra, que provavelmente vai ser o tratamento integrador, né? Tenofovir lamivudina no mínimo, mais esse esquema mais ou menos dolutegra, que é o tratamento, é o esquema, né? De tratamento base para o HIV. Controle glicêmico no parto, aí voltamos na mesma questão lá. Vamos deixar ela aqui assim.
Esquema prevenção pré-exposição para HIV. Pré-exposição é entre citabina e lamivudina, né? Tenofovir entre citabina. Esquema de prevenção